primeira reportagem dizendo que era um disco voador mesmo que tinha caído. Só que depois, quando os militares norte-americanos chegaram, o Major Jesse Marcel foi para lá também, junto com a equipe dele, fizeram um pente fino, tiraram tudo. Aí eles colocaram uma outra matéria no jornal, no dia seguinte, falando que era um balão meteorológico que tinha caído. Que é uma explicação clássica dos militares, né? Que até hoje, volta e meia, eles usam esse jargão. O balão meteorológico, né? E aí ficou isso daí parado durante 30 anos. Depois de 30 anos, o caso voltou à tona, porque alguns militares... tendo coragem, começaram a divulgar novamente detalhes a respeito dessa situação que aconteceu lá no Novo México, ali em Roswell. E aí foram escritos livros, uma série de coisas. Aí o que aconteceu? Passou o tempo de prescrição do sigilo desse caso. Os Estados Unidos, os militares, liberaram uma documentação falando que era um projeto que eles tinham e que os seres que apareceram e foram capturados lá, que aí já estava na boca de muitos, ali muitos militares tinham falado desses seres, enfermeiros também que participaram, eles explicaram esses seres como bonecos que eles jogaram a bordo de aviões, né? E aí quando caiu lá, o pessoal pegou aqueles bonecos e falaram que eram os tripulantes. Que eram Nossa, mas é meio então, assim, desculpa esfarrapada demais. Então, mas geralmente os militares dão umas desculpas assim ridículas. Sabe o caso Varginha? Os brasileiros... Então, a gente tô com uma foto aqui do ET de Varginha. E uma coisa que chama a minha atenção pra caramba... e aí você vai me ajudar aí. Por que todo mundo é humanoide, cara? Existe uma explicação? Alguém tem alguma ideia de por que todos os ETs são parecidos? Não são humanoide? todos, tá? 80% dos casos é humanoide. É aquele tipo alfa baixinho, cabeçudo, com olho preto, tipo né? alfa? O que tipo isso alfa. quer dizer? Desculpa, Edson, é que eu sou completamente... É a nomenclatura que se dá para seres que são avistados, que são esses baixinhos, esse aqui cabeçudos. Esse de Varginha é um alfa? Não, esse seria um delta. Um delta? Um delta. Por quê? Peraí que eu vou chegar no delta. Tá. Vamos falar primeiro do alfa. O alfa é 80%. 15% dos casos são beta. O que é o beta? É parecido com o ser humano. Se vestir um terno aí, entra na festa tranquilamente. Sério? Entendeu? Se botar um boné aí, uma roupa descolada, vai na balada, entendeu? Então, são seres bem parecidos conosco, os betas. Será que o Igor é um beta disfarçado? Vai saber, né? Eu sou um alfa. Eu sou um macho alfa. E aí, o que acontece? 15% os betas. Depois você tem alfa, beta, o gama. O gama são seres com corpo coberto de pelos. Robôs são seres mais bizarros. E o delta... a gente já fala que é a criatura de Varginha, que é um tipo que não é tão comum, mas que já apareceu em alguns casos. E depois tem outros casos aí que são seres energéticos, né, que lembra até fantasma, essas coisas, né, porque são luz. Então, hologramas, também tem alguns casos aí de hologramas. Então, a tipologia de seres ela é bem variada, mas a maior parte é o alfa, tá? No caso Varginha... Mas todo mundo tem 2 pernas, 2 braços? Tem. Não tem um que tem uns tentáculos? Tem alguns casos assim, mas são bem raros, Esses são aqueles que você falou que são os percentual... diferentões? delta, aí já é pra lá. É um percentual muito pequeno. Tá, a maioria tem um corpo parecido com o ser humano. Parecido com o ser humano. Faz sentido ser isso? Os caras serem parecidos com o ser humano? Beta, talvez. O beta teve alguns casos, por exemplo, em Belo Horizonte, que é o caso Sagrada Família, que foi no bairro de Sagrada Família. Na verdade, eles eram beta, mas eram altos, bem altos. Os caras achavam que era santo. E eles eram cíclopes, só tinham um olho. Entendeu? Tinham o capacete e tudo, mas só tinha um olho. É um caso clássico que foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira também na época, na década de 60. 69, se não me falha a memória. Entendi. O que aconteceu nessa parada? Mas deixa eu só te falar de Varginha. Verdade, a gente tá falando de Varginha. A gente tá falando lá dos seres, não é? Então a gente ia começar você ia começar a falar sobre Varginha, e eu chamei a atenção que todos eles me parecem ter, todos que eu já vi, me parecem ter 2 pernas e 2 braços e sei lá. Isso, então. No caso de Varginha, a gente teve aí não só uma criatura, foram várias que foram capturadas. Algumas capturadas com vida e outras mortas. Mas tudo parecido, será? Não. Um
era assim, sem ter o corpo coberto de pelos, e outro, ele tinha o corpo coberto de pelos. Então são claramente raças diferentes, sei lá? Não necessariamente, né? A gente até brinca, fala que era o Tony Ramos, né? Que o Tony Ramos, né, tem bastante eu sou peludo cabelo, né? e tal. Então, Verdade, seja tem bastante o variável, formato aí Tony Ramos. Dentro da raça Porque humana. os olhos vermelhos da criatura lá de Varginha, dessa peluda, era igual. Os calombinhos também que ele tinha na cabeça também era igual. Só o corpo que era coberto de pelos. Então a gente tem algumas variações. É que nem na raça terrestre. Né? Tem um que é mais escuro, outro que é amarelo, outro que é branco, outro que é pele vermelha. Sim. Então tem, às vezes, dentro de uma mesma nave, a observação, por conta das testemunhas, de criaturas diferenciadas, mas que não necessariamente são de espécies diferentes. Qual que é o consenso da galera que segue a ufologia? É que tem muitos OVNIs espalhados pelo planeta, só que a maioria deles são camuflados? Ou são poucos casos que acontecem realmente da galera deles virem pra cá? Porque a gente tem... Você falou que você pessoalmente acompanhou 600 casos aqui no Brasil. Aproximadamente 600, deve estar beirando 700 casos. De OVNIs. Então, tipo... Mas se você for parar pra pensar, isso são poucos casos na história do Brasil. Tipo, não é muita... Não é como se tivesse vindo um alienígena aqui toda hora, Não são 600 né? encontros de pessoas, né? Ou não é, tipo, não são 600 mil Assim, também, oficialmente... passa aí de 6 milhões a estatística de observações. Mas deve ter Quanto muito tempo? aí que são a tiazinha lá que tava meio grog depois de ter tomado uns 3 Dramin. Não, assim, esses registros que eu falo 6 milhões é que passaram por um crivo e se chegou à conclusão de que era OVNI mesmo. Quem que é a autoridade não máxima explicado. nesse sentido? Quem que é Quem é que decide? Quem é que fala, pô, esse bagulho é um OVNI? Aí são os especialistas, né? Por exemplo, se você tem um vídeo ou uma fotografia, são os especialistas nessa área que vão...